Olá, bem-vindo a esta aula. É preciso dizer que quando cada livro da Bíblia foi escrito, houve um determinado grupo de pessoas para quem ele foi escrito. E dentro de um certo contexto histórico, a partir de algumas visões de mundo, isso é muito importante no processo de interpretação. Cada texto possui seus destinatários, o objetivo do seu surgimento e, principalmente, o interesse do autor. Por exemplo, Mateus escreve para judeus da Palestina, entre os anos 80 depois de Cristo. Seu evangelho surge, portanto, depois da destruição do templo por parte do Império Romano no ano 70. E isso deve ser levado em conta na hora de interpretar qualquer passagem de Mateus. O método de olhar um texto é uma forma de traçar um caminho de compreensão, um caminho interpretativo. Então, método vem de metodos no grego, que significa caminho. É também uma forma de olhar o texto. É fundamental saber o objetivo de cada livro e o porquê ele foi escrito. Por exemplo, Mateus, como dizíamos, escreveu no ano 80. Seu evangelho foi escrito para mostrar que Jesus era um novo Moisés e cumpria plenamente a lei e os profetas. Esse é o objetivo de Mateus. Ora, sabendo disso, podemos avançar e dizer que não há somente um método de interpretação, há vários métodos na Igreja Católica para se interpretar um texto bíblico, mas todos levam em consideração o contexto histórico. A Pontifícia Comissão Bíblica do Vaticano, em 93, trouxe um documento que apresenta vários métodos de interpretação da Bíblia. Eu vou lhes apresentar 3. O primeiro é o método histórico crítico, que leva em conta o surgimento do texto na história, a situação contextual dos destinatários, a capacidade de perceber o quanto há limites e possibilidades naquele texto que a gente lê. Por exemplo, ao lermos a passagem de Lucas 4, versículos de 17 a 19, aquela passagem em que Jesus vai à sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos e anunciar um tempo da graça do Senhor." Do ponto de vista histórico, desse método histórico crítico, nós sabemos que, primeiro, Jesus era judeu e ia à sinagoga frequentemente, depois que ele sabia ler. Em seguida, que as autoridades o deixavam ler e interpretar. Disso se pode concluir que Lucas apresenta Jesus como alguém que não tem muitos conflitos com a autoridade judaica. Mateus já apresenta Jesus brigando, João apresenta Jesus inteiramente discutindo com fariseus. Em Lucas não é isso. Quer dizer, nós sabemos pelo método histórico. Além disso, sabemos que esse texto que eu citei de Lucas apresenta Jesus no horizonte da profecia, quer dizer, ele é como Isaías. Afinal, ele afirma, depois na sequência, hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que acabastes de ouvir. Tudo isso nós sabemos por razões históricas, ou seja, recorrendo a Isaías, ao contexto das sinagogas no século I, à relação de Jesus com as autoridades do judaísmo. Fizemos com esse texto de Lucas 4, 17 a 19, uma abordagem histórico-crítica que você pode fazer com qualquer texto bíblico. Outro método possível é levar em conta a retórica, a narrativa e a semióptica dos textos. Segundo esse método, é possível ler os textos olhando os personagens, as suas formas de expressão, as figuras de linguagem usadas, o tipo de narração, a ênfase no significado do texto, ou seja, no que as palavras indicam por si mesmas ou então no seu conjunto. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, temos a frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida."
Ora, através desse método da retórica, sabemos que em João a expressão eu sou remonta ao Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em seguida, onde Javé diz sobre si mesmo: eu sou aquele que sou. Quando Moisés pergunta quem o envia em missão. Ora, nesse texto de João, Jesus está se equiparando a Deus, Javé. A frase eu sou indica retoricamente isso. Mas quando olhamos esse texto do ponto de vista narrativo, quer dizer, a partir de outro olhar, esse Jesus tem como interlocutor Tomé. Então você já inclui ali a pergunta de Tomé: como iremos saber o caminho se tu não nos dissestes? Então, Jesus explica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, semioticamente, agora numa outra perspectiva, essas palavras caminho, verdade e vida derivam do grego. Aliás, os evangelhos foram escritos nesta língua. Caminho em grego é metodos, que significa trajetória, segmento. Então a gente conclui que Jesus aqui é o único método de segmento. Quando ele diz eu sou o caminho, está dizendo eu sou o método, a trajetória. Verdade, no grego bíblico, aparece com o termo aletheia, que significa a forma correta de narrar os fatos, ou a forma correta de enxergar a realidade. Se aplicada a Jesus, Jesus é a verdade, ou seja, o modo correto de viver a vida, de viver a realidade. E vida, aliás, em grego bíblico é zoé, que quer dizer uma vida vivida de forma integral, corpo, mente e espírito. Ou seja, Jesus é a vida plena. Só se sabe dessas coisas por causa da compreensão das palavras, ou seja, dos signos, e dos seus significados, ou seja, os significantes. Isso é semiótica. E isso, claro, através desse método grandioso. Veja, estamos ensinando a você como aplicar o método ao mesmo tempo que a gente fala do método. Assim, todos nós podemos interpretar qualquer texto bíblico usando este caminho, esse método, seja da narrativa, da retórica ou da semiótica. O terceiro método que eu quero apresentar é o da abordagem da tradição, que leva em conta 3 importantes aspectos. Primeiro, a tradição em que o contexto do livro foi gerado, aquela tradição javista, eloísta, deuteronomista, profética, sacerdotal, sapiencial, isso para os textos do Antigo Testamento. Depois, a tradição da Igreja Católica. Significa olhar os textos com a lupa, os óculos espirituais da fé católica. E isso significa olhar o texto à luz de Jesus, da sua revelação, do seu ministério. Quando a gente lê Isaías com o servo sofredor, a gente já aplica a Jesus. E depois, olhar a tradição do magistério da igreja, considerando a interpretação feita pelos teólogos reconhecidos oficialmente, pelos santos, os doutores da igreja, os papas, além dos bispos e padres. Isso faz com que nossa interpretação seja amparada na autoridade da igreja, e assim a gente evita heresia e erro. Por exemplo, quando se lê em Marcos 10, versículos de 6 a 9, aquilo que Jesus afirma: desde o início da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe e os seus irmãos, e os dois formarão uma só carne. Portanto, eles não são dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Segundo a tradição, interpretar esse texto é preciso construir uma série de conhecimentos ligados à igreja. Por exemplo, pensando na tradição da construção dos textos, esse texto de Marcos é igual ao 24 do Gênesis. Vem da tradição sacerdotal. Então aqui há uma ênfase no aspecto litúrgico do casamento, um aspecto doutrinal do casamento. Mas à luz da tradição católica da igreja, trata-se de um texto que deve ser lido como um apelo ao sacramento do matrimônio, que é uma noção criada pela Igreja Católica. Antes da Igreja Católica não havia sacramento para se referir ao matrimônio. Então, nesse sentido, foca-se, do ponto de vista da tradição católica,
a indissolubilidade do matrimônio, a ordem de Deus para que o homem não esteja só, a capacidade de o matrimônio ter de gerar família, de contribuir com a obra da criação. Bom, para exemplificar esse método da tradição. Há também outros métodos de interpretação, que eu não vou me aprofundar, como, por exemplo, os que olham os textos a partir das ciências humanas, a abordagem sociológica, que percebe os traços das relações sociais, a abordagem antropológica, que destaca o enraizamento humano e, portanto, existencial dos envolvidos no texto, a abordagem psicológica, que é um método interessante que leva em conta a mentalidade, os comportamentos, as emoções dos personagens envolvidos no texto. Mas quisemos mostrar os 3 métodos acima, quer dizer, aquele da tradição, o crítico e também o que leva em conta toda a compreensão semiótica, porque parece-nos muito importante. Do ponto de vista espiritual, existe também o método da Lexio Divina, que nasceu na Idade Média, nos monastérios, e consiste em 4 passos bem importantes. Primeiro, a Lexio, a leitura do texto com atenção a cada palavra. O segundo passo é o da Meditatio, onde quem lê entra nas cenas percebendo o alcance do texto para a sua vida. O terceiro passo é o Contemplatio, que implica uma imersão espiritual, deixando-se envolver emocional e humanamente pelo texto que está sendo lido. E o último passo é o da Actio, ou ação, o passo que faz a pessoa se perguntar em que eu devo mudar, como eu devo viver. Interpretar um texto é basicamente responder a 3 perguntas importantíssimas. O que o texto diz em si mesmo, olhando de forma objetiva e clara? O que é que o texto me diz? Depois, uma outra pergunta. O que o texto me faz compreender? Ou o que ele me diz na minha vida, para as minhas relações, para o contexto existencial em que me encontro? E a terceira grande pergunta é: o que o texto me faz dizer? Quer dizer, o que eu aprendi que posso partilhar com o outro? Aqui há uma ênfase no aspecto do anúncio do texto para outras pessoas, uma espécie de catequese para. Assim, pois, sabemos que interpretar qualquer texto, não só da Sagrada Escritura, mas de outras áreas do conhecimento, requer análise do contexto, compreensão das palavras, destinatários para os quais o texto foi escrito e principalmente a aplicação de um olhar, de um método sobre o qual nós vamos compreender esse contexto, esses destinatários e esses conteúdos que o texto transmite ou se compõe. Nesse aspecto, interpretar a Sagrada Escritura requer de todos nós esses passos para não falarmos coisas que a palavra de Deus não diz. E também para evitar os muitos erros que a gente vê por aí sobre aquilo que Deus disse e aquilo que nós queremos que Deus diga. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.